Oi, meu nome é Isabela e eu vim apresentar o seminário da disciplina de Planejamento de Experimentos, ofertado pela professora Cássia. Bom, o meu trabalho ele foi baseado no artigo do Planejamento Experimental Fatorial para bioabsorção de ferro e zinco, usando o tipo Domingues. Bom, os materiais e resíduos industriais são metais pesados que eles devem ser removidos dos seus efluentes antes de serem descartados. Uma alternativa para essa remoção é a biosorção. Que é a biosorção? A biosorção ela é feita a partir de uma biomassa vegetal, nesse caso, que vai absorver, que vai puxar esses resíduos para ela. Esses resíduos vão ser absorvidos pela biomassa e conseguem ser retirados dos efluentes para esses efluentes serem descartados. Os parâmetros aqui que nesse trabalho que eu usei para fazer o planejamento fatorial foi o peso absorvido, a temperatura e o pH. O projeto vai determinar quais fatores foram importantes e afetaram diretamente no processo de absorção. Foi utilizado o planejamento fatorial com 2 níveis. Os fatores desses níveis foram a temperatura, o peso absorvido e o pH. O baixo nível da temperatura é 25 graus Celsius, o alto é 45 graus Celsius, o baixo do peso absorvido é meio grama, o nível alto é 1 grama, e o baixo do pH é o pH de 2,5 e o alto é o pH de 6. Bom, os objetivos. Foi usado a planta, a hidrófita Tipa domingensis, para absorção dos metais pesados. Essa planta ela é uma hidrófita. Hidrófitas são plantas que vivem com parte da sua estrutura embaixo da água e vai ser investigada a sua capacidade de bioabsorção para os íons de ferro e zinco, que estão presentes em soluções metálicas, e o método utilizado vai ser o planejamento fatorial. Bom, os métodos. As plantas, elas foram arrancadas e lavadas totalmente. Primeiro, foram lavadas em água corrente para a remoção dos seus sedimentos aderentes, e depois elas foram lavadas com água deionizada, que é água sem íons. Depois essas plantas elas foram secadas ao sol durante 10 dias e depois secadas a forno durante 24 horas em 70 graus Celsius. Enquanto essas plantas elas não foram utilizadas, elas foram armazenadas num dessecador para a umidade delas ser removidas totalmente, não puxar mais umidade do meio. Foi feita uma solução de 50 ml com 10 miligramas de ferro 3+, e 4 miligramas de zinco 2+. Essa solução foi misturada com a planta e foi agitada com velocidade de 100 RPM durante 2 horas. Bom, os resultados. Aqui, primeiro, a gente tem os resultados para o ferro 3+. Bom, aqui a gente pode ver as variáveis que interferiram no processo. O pH aqui foi o que mais interferiu no processo. Depois vem as variáveis com duas interações, que é a temperatura com o peso absorvido, a temperatura com o pH e o peso absorvido com o pH, que são variáveis que tiveram influência significativa no processo. Isso para o ferro 3+. Para o zinco 2+, aconteceu a mesma coisa. A variável que mais influenciou no processo foi o pH, depois vem as variáveis com 2 interações, que é a temperatura e o peso absorvido, a temperatura e o pH, e o peso absorvido e o pH. Aqui a gente tem o quadro de ANOVA para o ferro 3+.
O quadro de ANOVA dos cálculos que eu realizei pelo Excel, eles ficaram um pouco diferentes dos cálculos que o autor realizou. Mas isso pode ser. A gente pode falar que isso aconteceu porque o autor excluiu alguma variável que ele viu que não ia fazer nenhuma diferença, ou que ele adicionou alguma variável, e aqui eu fiz só com os dados que tinha no artigo mesmo, tanto para o ferro quanto para o zinco 2+. Aí eu fiz a nova para os efeitos principais, que são a temperatura, o peso absorvido e o pH, os efeitos com 2 iterações e os efeitos com 3 iterações. Aqui eu fiz uma reta de eficiência ajustada, tanto para o ferro quanto para o zinco. A equação da reta é y igual a 0,7884x menos 9,0592, e a gente teve um R quadrado de 0,88, que não é um R quadrado exatamente muito preciso, que o melhor seria um R quadrado de 0,99, mas ainda é um R quadrado grande e alto e bom. Aqui tem o gráfico dos resíduos da eficiência do ferro 3+. A gente pode ver que os resíduos eles estão bem longe do zero. E aqui a gente tem os resíduos da eficiência do zinco 2+. Aqui a gente pode ver aqui que os valores estão bem próximos do zero. Então, a eficiência do zinco a gente pode concluir que foi melhor do que a eficiência do ferro. Aí aqui a conclusão. A gente observa que o pH é o fator mais importante que afeta na bioabsorção. Depois vem as interações de 2 fatores e que o zinco 2+, pelo nosso gráfico dos resíduos, é o metal que ele é mais absorvido, que tem uma melhor eficiência. Bom, então é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.